Epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao Pai. Querido Deus e amado Pai, nessa mesma fé, nessa mesma verdade, Senhor, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, para que o Senhor nos ajude nesse instante em que estaremos aqui meditando na Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a ter uma compreensão precisa do que Tu queres que nós aprendamos nesse dia de hoje. Como foi dito, Senhor, nós somos a Tua semente predestinada. E para cada época em que, no tempo oportuno, ela vem a este mundo para dar testemunho da Tua palavra, ela ouve a palavra exata que ela precisa ouvir para dar testemunho dela. Então ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a dar o entendimento da Tua palavra para que nós possamos, nesse tempo em que estamos, dar testemunho de Ti. E nós Te agradecemos porque sabemos que Tu farás esta obra. Ajude o Teu povo, Senhor. Ajude a mim que estarei aqui para ministrar a palavra para os meus irmãos, para os Teus filhos. E nós cremos, Senhor, que o Teu Santo Espírito irá iluminar os nossos olhos e o nosso entendimento para compreender a Tua palavra. Enche-nos com o Teu Santo Espírito, é o que nós Te pedimos neste momento e Te agradecemos. No nome amoroso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Veja, até o dia dos apóstolos, você percebe que os judeus ainda acreditavam que somente eles, como uma nação, a nação separada, a nação santa de Deus, a nação de Israel, é que poderia ser salvo. Exceto que, é claro, algum gentio se convertesse à religião do judaísmo. E hoje você percebe que muitos continuam ainda crendo assim. Hoje, não somente eles continuam crendo dessa maneira, como também existe aí uma nova geração de crentes que se intitulam messiânicos, são chamados assim, porque creem em Yeshua HaMashiach, não é isso? Como Jesus, cumprindo as Escrituras como sendo o Messias de Deus. E eles se intitulam messiânicos, mas eles guardam a lei. E eles pensam que é necessário guardar os rudimentos da lei para que o crente ali então seja justificado e seja salvo. Porém, o apóstolo Paulo ele disse que a salvação ela havia chegado gratuitamente e para todos, ou seja, para judeus e gentios, né? Aqueles que foram predestinados por Deus para receber a palavra e dar testemunho dela, como ele disse aqui, cada um no seu tempo oportuno, ou seja, à medida que seus filhos fossem nascendo e vindo à terra. Amém. Então veja, assim como os gentios, os judeus eles também podiam ser salvos sem a necessidade de guardar aquela aliança lá do antigo velho pacto do Sinai. Não precisa mais isto. Hoje o que ele precisa, tanto judeu como gentio, é apenas descansar na obra vicária do Filho primogênito, né? O Filho de Deus, porque ele foi enviado para dar a vida eterna para cada semente eleita e predestinada que fosse plantado por Deus aqui na terra no seu tempo determinado. Então cada semente ela deve produzir segundo a sua espécie. Desde o livro de Gênesis você vai ver que é assim. E assim como o sol brilha sobre a terra para dar vida à semente que foi plantada, para que então ela possa florescer e germinar, da mesma maneira a luz da palavra de Deus, ela dá vida para a semente de Deus que foi plantada neste mundo. E é na estação própria que uma árvore ou a semente dá o seu fruto. E da mesma maneira, é no tempo determinado que Deus envia
a porção certa da sua palavra para trazer à luz a vida que está na semente. Então, cada semente de Deus que esteve na terra, ela teve que aguardar até que chegasse o tempo certo para que a luz predestinada da palavra trouxesse a ela a vida, ou fizesse despertar nela a vida para ela, que é uma semente predestinada. Eu quero ler algo que o irmão Branham falou sobre isso na sua mensagem Ao Nascer do Sol de 65. Aqui o irmão Branham vai nos dizer o seguinte: a primeira vez que o sol se levantou em Gênesis, ele estava trazendo uma mensagem de que haverá vida sobre a terra, mas era vida mortal. Porém, desta vez, quando o sol se levantou, houve um duplo nascer do sol, um outro nascer do sol. Não era somente um nascer do sol, era um filho. Aqui o irmão Branham ele soletra a palavra sol e soletra a palavra filho. Isso porque no inglês, sol e filho são palavras muito parecidas. E aí a fonema também é parecido. Sun para sol e sun para filho. Então ele teve que soletrar aqui para eles entenderem de quem que ele está falando. Então ele está fazendo uma analogia do sol com o filho. Então a luz do sol brilhou sobre a semente para dar vida a ela. E agora ele está dizendo que um outro sol nasceu. Mas não foi exatamente o sol, foi son, o filho. Ele veio ao mundo também para com a sua luz dar vida a uma semente predestinada. Então ele continua, só tentei explicar isso para os irmãos entenderem. O filho que havia subido para trazer a vida eterna para toda a semente prometida de Deus, que através da presciência, porque Deus conhecia essa semente de antemão, ele viu colocada sobre a terra. Não mais poderia a vida botânica viver lá atrás, no princípio, sem o sol, ele soletra sol, para trazê-lo à vida. Não mais do que hoje, quando os filhos de Deus estão sobre a terra. É preciso a luz do Filho para trazê-los à vida eterna, os escolhidos que ele conheceu antes da fundação do mundo, que ele os havia escolhido em si mesmo antes da fundação do mundo. E na manhã da Páscoa, então, nesta terra, em algum lugar, colocou nossos corpos naquela hora, pois somos o pó da terra. E no céu havia um livro de memória, e os seus atributos estavam nele, sabendo que, porque este Filho de Deus ressuscitou, ele também ressuscitaria para a vida cada filho que foi preordenado para esse grande momento. Ele sabia que seria, e que mais glorioso foi o levantar do Filho do que foi no princípio, no momento em que primeiro amanheceu. Amém. Então veja, queridos, da mesma maneira, em cada era da igreja, Deus enviou uma porção da sua palavra para trazer à vida cada filho de Deus que esteve na terra naquela era correspondente. Houve um tempo da lei, cuja palavra dava luz àqueles que crescem na lei. Mas agora é uma outra estação, é uma outra temporada. Agora é a estação da graça, para dar vida a todos que nasceram para receber esta graça de Deus. Na mensagem Acenda a Luz de 64, o profeta vai dizer o seguinte: e nós sabemos que no princípio deve ter havido nevoeiro, e era deprimente e escuro. O mundo estava girando, e quando Deus sabia que ele tinha necessidade de luz, agora, sua semente já estava na terra, porque ele havia plantado ali. Agora, ele precisava de luz para trazer aquela semente à vida, para trazer aquela semente, ou para fazer aquela semente viver, porque a semente já estava lá. Exatamente como é em cada era. Deus previu para nós o que aconteceria em cada era. A única coisa que ele necessita é da manifestação da luz de Deus sobre a Escritura, para torná-la viva para cada era. Veja que é mais ou menos isso que cada mensageiro fez em cada era. Eles vieram com uma mensagem para trazer luz à Escritura, para que a semente eleita daquele dia que nasceu pudesse ouvir e frutificar para Deus no seu tempo, e dar testemunho dessa luz no seu tempo. O irmão Branham continua aqui: e a luz fará isto contanto que possa atingir a palavra, ou seja,
A luz somente pode produzir a vida que estiver na palavra. Entenda isto. Uma palavra ou um ensino que seja do homem é um ensino morto. Porque não pode haver vida nesse ensino, porque é um ensino de homens. Portanto, a luz de Deus, ela não pode vindicar uma palavra ou doutrina que não seja a sua própria. Amém? Depois o profeta diz mais aqui: se a palavra é germinada, a luz a fará viver se for uma promessa para aquele dia. Você pode plantar trigo num certo tempo, ou grãos em outro tempo. Alguns vêm mais devagar do que outros, ou seja, demoram mais para amadurecer, porque eles dependem da estação, ou seja, tem que ser o tempo certo. A palavra de Deus vem em estações. A lei e a graça foram estações diferentes. E assim por diante, como nós temos visto através das eras, e em cada tempo ela brilha pela manifestação da luz, espalhando a vida que está na semente. Amém, graças a Deus. Então observe, querido, Umbanda diz aqui que existem sementes para determinadas épocas do ano. E para que a vida das sementes apareça, é necessário o quê? É necessário o tempo certo para manifestar aquela vida da semente que está nela. Se alguém nasceu com a vida predestinada de Deus, ela vai ter que vir à luz. Não importa o obstáculo que ela venha enfrentar ao longo da sua existência, ou quanto as trevas tentam sufocar esta vida, essa semente. Se há uma semente vida em algum lugar, ela terá que se manifestar cedo ou tarde, aonde for que ela estiver. Amém? Na mensagem que não temos traduzida, Sede por Vida, de 59, veja o que o profeta vai dizer aqui. Alguma vez você deitou em uma calçada? Alguns de vocês, homens, sem dúvida, fizeram isso. E simplesmente removeu toda a sujeira e se deitou na calçada, derramou isso que era concreto. Mas depois, no horário de verão, quando você vai cortar grama, você sabe onde a grama é mais grossa, sim? Bem ao lado daquela calçada. É 2 vezes mais espessa ali do que qualquer outro lugar. Por que será? Lá debaixo do concreto, coberto por cima por algumas sementes, mas tão certo quanto o sol começa a banhar a terra, e na estação certa, aquela semente tem vida em si. E você não pode esconder a vida. Ela seguirá o seu caminho direto sobre aqueles grãos de concreto, até que ela saia, até que ela possa levantar sua pequena cabecinha e louvar a Deus. Você simplesmente não pode esconder a vida. É por essa razão que, se você tem vida eterna, eles podem enterrar você no mar, ou cremar o seu corpo, mas você viverá de novo quando Jesus vier. Não há maneira alguma de manter você embaixo. Você não pode esconder a vida real. Graças a Deus por isso. Então veja, assim como uma chuva faz a semente na terra brotar, é exatamente a chuva da doutrina ou a chuva do ensinamento que faz a vida da semente sobressair. Depois tem que vir uma outra chuva ainda, que é aquela chuva serôdia, que nós já estudamos naquele estudo sobre a fé de arrebatamento. Falamos um pouco da chuva temporã, a chuva que começa, que vai regar a terra, a chuva de ensinamento, e depois termina com a chuva serôdia, que vai dar o amadurecimento para preparar aquela semente para a colheita, né? E é assim que a chuva serôdia também é chamada, é chuva de colheita ou a fé de arrebatamento, como o Umbanda chamava. Deixa eu ler lá o que o Umbanda fala sobre isso. Na mensagem, a palavra falada é semente original. Número 2. Alguém me pediu para repetir essa palavra hebraica novamente, em Joel capítulo 2. Joel 2:28, onde ele está falando da vinda da chuva temporã e serôdia. A palavra temporã é a palavra hebraica moré. Moré, que significa ensino. Bom, querido, eu fui lá no hebraico para ver e eu posso garantir para você, o irmão Brando estava corretíssimo, ok? Então, aceite aqui sem nenhuma dificuldade, exatamente isso que o irmão Brando está dizendo e é a verdade. A palavra moré quer dizer exatamente isso, quer dizer ensinamento, quer dizer ensino, quer dizer mestre. Então é uma chuva de ensinamento que teria que vir. Em outras palavras, ela será uma chuva de ensino e uma chuva de colheita. Agora tivemos a chuva de ensino. E estamos prontos agora para a chuva da colheita. Sabe, a chuva temporã é quando você planta a semente, que inicia o crescimento das colheitas. Depois, pouco antes que ela amadurece, vem outra colheita.
Isso é o que eles chamam de chuva da colheita. Sabemos quando ela é. As chuvas da primavera e depois as chuvas perto de junho faz sua colheita. Agora, a chuva, nós descobrimos, foi o Espírito. Então veja, aqui o irmão está dizendo, o que é essa chuva? É o Espírito. É o derramar do Espírito Santo. É a luz que o Espírito Santo derrama de uma forma peculiar sobre a igreja para instruir, para corrigir, para ensinar, para dar maturidade, para dar ensinamento, para dar instrução para a sua semente. Há algo mais que eu quero ler para você ainda sobre isso, numa outra mensagem que ele pregou em 62, chamada A Semente Sinal do Tempo do Fim. Escute só o que o Umbanda vai dizer aqui. Agora dissemos que nos últimos dias Joel nos falou, a outra parte das Escrituras, ouça atentamente agora, que haveria uma chuva temporã e serôdia na mesma época. A chuva temporã e serôdia viriam na mesma época. Agora, a palavra temporã na linguagem hebraica, porque seu dicionário hebraico, pegue seu dicionário hebraico e veja, a palavra hebraica para temporã é moré, que significa ensinamento. Virá uma chuva de ensinamento. O que é isso? Colocando as sementes na terra. O que sucedeu? Bem, nós verificamos que tem acontecido uma chuva de ensinamento. Há um avivamento acontecendo. O que é isso? Uma semeadura. Você não ouve muito mais acerca de Billy Graham, não é mesmo? E quanto a Oral Roberts? E o restante deles? Você sabe que o fogo do grande avivamento não está queimando. O que é isso? É a semente sinal do tempo do fim. As palavras têm sido semeadas. O que é isso? Denominação ceifará denominação. Aquilo faz elas se confederarem. Mas a palavra de Deus foi semeada também. E quando o Espírito de Deus começa a cair, a palavra de Deus viverá nas pessoas. E essa falsa noiva que cometeu adultério ali fora e trouxe para si credos e vendeu sua primogenitura, vai colher o quê? Uma confederação de igrejas, que há de ser amarrada e queimada como os espinhos e abrolhos. Mas onde a palavra de Deus foi semeada nos corações das pessoas, ela colherá uma noiva para Cristo, tão certo como estou de pé aqui. Sinais do tempo do fim. Qual é o problema, igreja de Deus? Qual é o problema conosco? Qual é o problema com vocês batistas, vocês presbiterianos, vocês assembleias de Deus, só Jesus, todo o restante de vocês? Qual é o problema conosco? Você não pode ver? Tenha cuidado com o tipo de semente que você está colocando no ventre de seu coração. Veja, querido, nós já vimos no estudo do Fé de Arrebatamento que o Umbanda nos ensina ali que existe uma falsa igreja que possui uma falsa semente sendo fecundado. Não é isso? Ele disse que uma falsa semente estava fecundando uma falsa igreja. Para quê? Para levar ela a aceitar credos no lugar da palavra de Deus. Exatamente isso que o Umbanda vai dizer agora. Escute aqui. Não aceite credos. Aceite a palavra. Eles têm falado tanto sobre chuva tardia, não descartando vocês, irmãos da chuva tardia, mas isso não é chuva tardia. Se a chuva tardia estivesse aqui, o poder de Deus teria atingido essa coisa e ela teria varrido o mundo todo. Ou seja, o arrebatamento já teria acontecido. É isso que ele está dizendo. A chuva tardia está por vir. Qual é o problema? A chuva tardia está a ponto de chegar. Qual é o problema? A igreja está manufaturando para si mesma alguma coisa, exatamente como Eva tentou fazer. Ela tentou obter mais luz, mas para manufaturar algo. Temos feito a mesma coisa, tentando fazer algo em nós mesmos. Não ponha a mão nisso, deixe Deus fazer. Tome sua palavra e creia nela, segure seu coração. E quando a chuva começar a cair, a vida vai tomar conta e a palavra se manifestará. Amém, graças a Deus. Então veja, essa chuva tardia da qual a Umbanda falou aqui, se refere ao quê? Aquela chuva da colheita, ou a chuva de arrebatamento, a chuva temporã, onde um grande mover de Deus deverá surgir para despertar ou estimular na noiva a sua fé de arrebatamento, que vai fazer com que ela saia da terra, que tire a noiva da terra. Mas é uma coisa que Deus vai fazer. Ele disse, não coloque a mão nisso, não tente você fazer alguma coisa. Não tente você mostrar alguma coisa. É uma obra que Deus vai fazer.
É uma obra que Deus vai fazer, é o próprio mover de Deus no crente. Estamos estudando isso desde a outra sexta passada, né? Porém, observe que Van Brandt, ele disse que uma igreja está tentando manufaturar essa chuva, o qual é absolutamente impossível do homem fazer isso. Não tem como ele manufaturar, porque esse amadurecimento, porque essa chuva é a chuva que vai amadurecer a noiva, né? E esse amadurecimento, ele somente acontece porque Deus mesmo permite que aconteça. É Deus mesmo que dá este amadurecimento. Alguém pode até fingir maturidade, porém isso não pode prevalecer por muito tempo, porque esse amadurecimento não pode ser manufaturado, pois não depende do esforço humano, não depende do esforço do homem. Você não pode forçar uma figueira a produzir figos, querido, se ela não estiver madura o suficiente para produzir figos, porque ela depende do tempo certo e da estação certa, da estação apropriada, para que a luz do sol e aquela chuva temporã promova nela os seus frutos. E da mesma maneira, um crente, ele não vai demonstrar madurez até que a luz da palavra, no seu tempo oportuno, desperte a vida de Cristo na sua plenitude nele, em sua vida. Eu me lembro que anos atrás, quando Deus me chamou para o ministério, meses depois, isso eu não sei agora se foi lá no finalzinho dos anos 90 ou no início do ano 2000, mas eu lembro que eu ainda estava na denominação e eu lembro que Deus me deu um sonho. E neste sonho eu me deparei com duas figuras diferentes, mas essas duas figuras eu sei que elas possuem exatamente o mesmo simbolismo e o mesmo significado. Eu não tenho lembrança de se alguma vez eu contei isto antes, mas eu quero compartilhar isso com os irmãos porque é pertinente ao nosso tema aqui. Eu lembro que nesse sonho que eu tive, a primeira coisa que aconteceu foi que eu me vi cuidando de uma criança, um bebezinho, uma criança muito bonitinha, e eu estava lhe dando uma atenção toda especial e um carinho todo especial para ela. E desde o início eu sempre entendi que aquele bebê ali representava o povo para o qual Deus iria me guiar para cuidar, né? Seja ali naqueles dias ou futuramente, porque Deus me deu esse sonho meses depois de ele ter me chamado para o ministério, né? Então aquele bebê ali eu entendi que estava ilustrando um povo que Deus iria me dar os meus cuidados para eu cuidar, começando primeiramente por aquela própria igreja pentecostal ali a qual eu pertencia. Então veja, naquela época eu ainda não conhecia nada da mensagem do William Branham, mas mesmo assim Deus já estava me mostrando ali que apesar de eu estar ministrando para um povo que se sentia muito orgulhoso pelos seus dons espirituais, e línguas, e interpretação, Deus estava comparando aquele povo ali a bebês pentecostais. E logo em seguida eu tive um outro sonho, mas era tudo junto. E eu sonhei depois com grandes caixas de uva. E eu soube desde o início que aquelas uvas ali também estavam tipificando a igreja. Primeiro usou a figura do bebê e depois usou a figura daquelas caixas de uva. Mas naqueles cachos de uva, eu lembro que havia grãos pequenos, mas havia grãos grandes também, no mesmo cacho. Porém, o que mais me chamou a atenção foi que, apesar daqueles grãos serem grandes, eles continuavam verdes, exatamente como os pequenos. Então, pelo tamanho deles, pelo tamanho grande, eles já deveriam estar maduros. Porém, eles continuavam verdes. E Deus estava me mostrando que era exatamente assim que os seus filhos estavam parecendo. Embora estejamos hoje na era em que a abertura da palavra tem levado a igreja de Deus a sua plena maturidade, há muitos filhos seus que ainda não conseguem amadurecer, mesmo já estando confessando uma fé já há tanto tempo em um tabernáculo, onde quer que seja. Então Deus me mostrou lá no início do meu ministério que eu ia me defrontar com isso. E eu tenho visto isso acontecendo. Tenho visto pessoas há tempos e tempos numa igreja, mas não progridem, não amadurecem, não avançam. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo assim com tudo isso, no tempo da ressurreição, cada semente predestinada por Deus, com a vida eterna nela, aparecerá no seu devido tempo e vai sim frutificar para Deus. Eu creio nisso. A temporada é só por um tempo específico. E durante esse tempo específico, todos os filhos e filhas de Deus predestinados vão surgir na ressurreição.
Mas há uma outra estação que nós devemos buscar, que é essa estação aqui da colheita que o Umbanda falou, a chuva tardia, que ele diz que está por vir, onde os filhos e filhas de Deus devem se manifestar como filhos e filhas de Deus amadurecidos, e que devem ser conformes à imagem do filho primogênito. Para quantos destes a mensagem deve ser pregada? A todos aqueles que o Senhor tem chamado, a todos aqueles que Deus tem predestinado, porque é a semente predestinada por Deus. É Romanos 8:29, eu vou ler aqui. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse Filho tem irmãos. Não são irmãos de Deus, são irmãos de Jesus Cristo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, graças a Deus. E é bom saber, queridos, também, só para acrescentar informação, de que essa filiação, este filho, não vai nunca morrer. Amém? Essa filiação sempre existirá. Então, enquanto este filho existir, ele terá os seus irmãos. E nós teremos ele como nosso irmão mais velho. Amém? Então veja, quando é que isso tudo aqui vai acontecer? No momento da colheita. Durante aquela última chuva, que é a chuva serôdia, quando os filhos de Deus vierem à maturidade como filhos disciplinados e treinados. Isso deve acontecer antes da adoção ou da colocação de filhos. Porque esses filhos que são predestinados, eles devem ser, como Paulo disse, conformes à imagem do filho primogênito, para que eles possam ser posicionalmente colocados na família e serem preparados para a adoção. Em Romanos 8,15, Paulo vai dizer aqui o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então veja, o espírito de adoção que Paulo fala aqui não é a própria adoção em si. É o que isto? É o espírito de adoção, é o Espírito Santo em nós que nos torna filhos. E nós somos filhos quando nascemos de novo. Porém, como nós já vimos lá naquele estudo que eu preguei meses atrás, os empecilhos para a plena adoção, é preciso ser o tipo certo de filho a fim de nos tornarmos filhos adotivos. E foi isso também que o irmão Branham me ensinou naqueles seus 20 sermões intitulados A Ele Ouvir. Isso mesmo, ele pregou 20 sermões com esse título. Eu analisei todos eles. Nós só temos, creio que só um traduzido, né? E eu tive que ler todos eles. E em todos eles fala isso. Você tem que ser o tipo certo de filho para você ser adotado. E nós sabemos que Jesus, ele foi um exemplo desse tipo certo de filho para nós. Por que isso? Porque ele foi um filho obediente. E ele foi o padrão para todos os filhos, para todos nós. Então, nós estamos olhando para um tempo em que os filhos de Deus chegarão a ser a própria imagem do filho primogênito. Nós temos que refletir este irmão mais velho para todos. E será antes que a adoção e a colocação dos filhos aconteça. Antes do arrebatamento, isso já tem que ter acontecido. E Paulo, ele nos ensinou que a nossa adoção plena, ela ocorre quando recebemos a mudança e a transformação do nosso corpo. Ele vai dizer isso lá em Romanos 8:23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito. O que são primícias do Espírito? Do que ele está falando? Paulo está falando do batismo do Espírito Santo. Amém? Nós que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, agora vai explicar para você o que é exatamente essa adoção. A redenção do nosso corpo. Então a adoção completa se consume quando? Quando ocorre o arrebatamento, a transformação dos corpos. Né? Então, para sermos o tipo certo de filho amadurecido e aprovado para a adoção, nós precisamos seguir o modelo do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. E assim, o mesmo poder que repousa sobre o filho vai repousar também sobre a sua igreja, para que ela possa fazer as mesmas obras que ele fez. Deixa eu só ler algo que a Mamana falou, dessa série longa de 20 sermões, A Ele Ouvir. Esse aqui do dia 13 de março de 60, não temos traduzido. Escute então o que a Mamana vai dizer. Jesus tinha provado para Deus
que ele tinha sido tipo certo de filho, e Deus o levou para cima da montanha e trouxe testemunhas. Testemunhas celestiais e testemunhas terrenas. E ele o vestiu de imortalidade. Quando olharam para cima, eles disseram: suas vestes brilhavam como o sol. Algo sobrenatural havia acontecido. Suas vestes brilhavam como o sol à luz do meio-dia, tão branco quanto podia ser. Deus colocou nele o manto da imortalidade, mostrando que ele o havia recebido. Deus aceitou tudo que o Cristo havia feito até então. Ou seja, ele passou no teste, ele foi aprovado. Foi um filho obediente. E é exatamente isso que Deus fará com seus filhos aqui na terra algum dia. Ele chamará você para um lado, ou seja, ele vai te separar, né? Vai haver uma varredura de 30 dias, 40 dias, vai te chamar para um lado, né? A igreja, se você simplesmente obedecê-lo e ficar com a palavra e crer. Veja, 3 coisas: obedecer, posicionar-se com a palavra e crer. Amém. E ele vai posicionar a igreja antes da vinda de Jesus Cristo. E todos os poderes que Cristo tinha em si estarão na igreja. Tudo que Deus era, ele derramou em Jesus. E tudo que Jesus era, ele derrama na igreja. Deus, querendo que sua obra seja feita, ele enviou o seu Filho. O Filho, querendo que a obra seja feita, enviará isso para a igreja. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós, e vós em mim. Naquele dia, porque o mesmo poder de Deus que estava em Jeová Deus repousou em Jesus Cristo. O mesmo poder que repousava em Jesus Cristo repousa nos filhos posicionados no corpo de Cristo. Amém. Portanto, veja, isto aqui deve acontecer antes do final do período da colheita. E a menos que no crente esteja habitando em si o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele não será um participante dessa temporada da colheita no tempo do fim. Então, veja, muitas pessoas, elas querem colocar este mover de Deus na igreja para que ela faça essas obras de Cristo somente lá depois, quando o milênio chegar. Mas o irmão Branham, ele disse que isso é uma promessa para agora. Ele ainda disse também que nós não precisaremos disso depois, quando o milênio começar. Nós não nos tornaremos filhos de Deus depois. Nós somos filhos de Deus agora. Isso não é para depois. Uma mensagem não traduzida que eu quero ler para você. Escute aqui. Explicando a cura e Jairo. O diabo está apenas tentando assustar você com algo. Ele está tentando colocar alguma coisa em outro lugar. Digamos, alguns desses dias você vai ser isso. Você é agora. Agora somos filhos de Deus. Agora estamos assentados em lugares celestiais. Agora temos todos os poderes nos céus e na terra. Não é incrível, igreja? Agora você tem isso. Basta você fazer uso dessa autoridade. Agora, diz o profeta, agora é que nós temos isso. Não é no milênio. Nós não precisaremos disso lá então. Temos agora. Agora somos filhos de Deus. Agora não parece o que havemos de ser, mas sabemos que seremos como Ele. O que você é aqui é um reflexo do que você é em outro lugar. Aqueles que Ele chamou, Ele justificou. É isso mesmo? Aqueles que Ele justificou, glorificou. Já na presença do Pai, temos um corpo glorificado. Ufa, isso não foi profundo? Tudo bem, vamos descobrir se isto está certo ou não. Se esse tabernáculo terrestre for dissolvido, nós já temos um esperando. Isso está certo? O que nós somos aqui é um reflexo do que nós já somos em algum outro lugar. Então, se as suas obras são más, você sabe de onde você vem. Você sabe onde o seu outro corpo está esperando também. Ok, então veja, a menos que haja a vida do Espírito de Cristo em alguém, ele não poderá ser adotado pelo processo do novo nascimento. Se não tiver o Espírito de Cristo dentro de si, então ele não terá nada, a não ser o seu próprio parecer racional. Porque tudo que ele vai tentar fazer é compreender
segundo a sua concepção mental, segundo a sua mente natural. E a mente natural, ela não pode compreender as coisas espirituais, a menos que o Espírito de Cristo esteja nele para revelar. Quero ler algo que o profeta falou em um sermão não traduzido, Expectativas de 54. Agora, se ele não tem o Espírito Santo lá dentro, ele não tem nada. Se nós não temos o Espírito Santo, nós não temos nada. Se não tivermos o Espírito, só vamos ter uma concepção intelectual. E alguém pode viver a vida toda só com isto. Mas não é vida. É o Espírito Santo que dá vida. Então vamos lá. Se ele não tem o Espírito Santo lá dentro, ele não tem nada. Apenas a mente para descansar nisso. Ou seja, ele só tem uma concepção mental. Então ele simplesmente não pode compreender as coisas de Deus. Ele não as conhece. A mente natural não pode entender as coisas de Deus. Elas são loucas para ele. Veja, você sabe que essas palavras não são do Mambrana, sim? Essas são as palavras de Paulo. Então eu vou cortar aqui, vou continuar a leitura, mas só vou interromper rapidamente para pegar esse texto de onde o Mambrana tirou isso. Isso está lá em 1 Coríntios 2,11. Aqui Paulo diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso está tão claro, né? Ninguém sabe o que se passa no homem, no seu próprio homem. Se eu contar uma coisa para você, eu sei se eu estou dizendo a verdade ou não. Eu posso contar uma mentira e enganar você. Mas eu, lá no meu interior, eu sei que estou contando uma mentira, porque o meu espírito conhece a mim mesmo. Então aqui o profeta está dizendo, Paulo está dizendo, da mesma forma, se você tem o Espírito de Cristo em você, tudo que pertence a Cristo vai ter que ser revelado a você. Então, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras persuasivas, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então veja, os primeiros pais da igreja romana, aqueles que se organizaram, eles tentaram explicar a doutrina de Cristo por meio de filosofia. Usava termos da filosofia greco-romana e tentava explicar o cristianismo com isso, com esses termos. Ou seja, eles usavam uma linguagem humana, filosófica, palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas aqui Paulo diz que existe uma linguagem do Espírito com a qual ele nos instrui, né? E nós não precisamos de uma outra linguagem a não ser esta. Continuando, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Então, a igreja natural, ela não pode compreender as coisas de Deus, exceto a igreja espiritual. Amém. Depois o Mambrana aqui continua, vamos voltar para a leitura. A mensagem expectativas. Agora, o pentecostal, o evangelho completo, a única coisa que eu acho que é um dos maiores obstáculos entre nós é que vocês estão tentando colocar as grandes coisas de Deus ainda por vir, quando você está bem no meio delas agora mesmo. Isso mesmo. Agora você diz, espere até que algo... Bem, isso poderia ser no milênio, onde não precisaremos de curas e coisas. Essa é a próxima era ainda por vir. Agora estamos na era do Espírito Santo. Agora vocês são filhos de Deus. Agora estamos assentados nos lugares celestiais. Não estaremos. Estamos agora, nesta tarde. E eu vou dizer aqui, nesta noite, para nós que estamos ouvindo aqui. Bem aqui agora, filhos e filhas de Deus, assentados juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí estamos nós. Vê? Tudo é possível. Então, amém. Então, é agora que a igreja deve procurar fazer as obras de Cristo, não lá no milênio, né? É agora que nós temos que ser um reflexo dele na terra, e não depois quando o milênio vier. É agora que nós devemos atuar como filhos adotados e com autoridade para assumir os negócios do Pai, e não só depois quando ressuscitarmos entre os mortos. E é agora que nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, porque depois, no milênio, não será mais necessário, porque o próprio Espírito Santo vai estar encarnado lá no seu Filho Jesus Cristo. Deixa eu ler para você uma mensagem não traduzida, Água da Rocha 55. Quando eles entraram naquela terra, então o maná deixou de cair.
um tipo muito bonito, como o Espírito Santo caindo hoje, que é o maná do céu. Preste atenção nesse exemplo que o profeta aqui está dando, né? Depois que Israel se apossou da terra prometida, quando eles entraram em Canaã, eles não precisaram mais que maná caísse do céu, que é um tipo aí que ele usou para a figura do Espírito Santo caindo sobre a igreja. Então, da mesma maneira, depois que nós formos ressuscitados, depois que assumimos a terra prometida, não vai ser mais necessário uma chuva do Espírito Santo sobre nós, caindo sobre a igreja para nos levar a um amadurecimento, porque nós já estaremos lá reinando com Cristo no milênio. É isso que ele está dizendo. No dia em que entrarmos no milênio, Cristo, o filho de Davi, se assentará no trono de Davi. Amém. Não se precisará de nenhum Espírito Santo, então, porque Cristo estará aqui mesmo, em uma forma corporal, como o Rei Jesus. Amém. Então, veja, queridos, existem algumas pessoas, e o irmão Brian também estava comentando isso em alguns dos seus sermões semanas passadas, que existem algumas pessoas nessa mensagem que creem que o irmão Brian ele vai se assentar no trono de Davi por 1000 anos. Alguns dizem que o irmão Branham vai reinar no milênio por 1000 anos. Porém, nós sabemos perfeitamente que isso é uma falsa doutrina. Outros até inclusive dizem, só existe uma voz de Deus para essa geração. E realmente existe uma voz de Deus hoje para nós. Mas essas mesmas pessoas que dizem isso, eles também vão dizer, e essa única voz é o irmão Branham. Porém, aí você vai ter que confrontar essa afirmação com a Escritura. Você tem que confrontar isso com a Bíblia. O apóstolo Paulo, ele disse que há um Espírito e um corpo. E todo aquele que é batizado com o mesmo Espírito faz parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não é composto somente de um único membro. Este corpo de Cristo é composto de vários membros. Hebreus 5,12 diz aqui, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Veja que interessante essas figuras aqui de Hebreus, né? Então, pelo tempo que se passou e pelo conhecimento que eles tiveram, os judeus, porque essa carta foi escrita aos hebreus, né? Então os hebreus, os judeus, pelo tempo que passou, e os profetas que estiveram instruindo, eles já deveriam ter tido amadurecimento, já era para ter amadurecido. Mas aqui é dito que eles ainda continuavam verdes, iguais aqueles grandes grãos de uvas verdes que eu disse para você que eu havia sonhado, e que me mostrava também, né, um bebê, né, que exigia cuidados especiais. Então era assim que Israel estava naqueles dias. Porém, com a igreja hoje, infelizmente, está acontecendo exatamente a mesma coisa, pois é assim que alguns estão atuando. Muitos não conseguem ainda amadurecer. Então aqui diz, esses oráculos de Deus, esses oráculos aqui mencionados, essa palavra oráculos vem da palavra grega logion. A pronúncia pode ser essa ou outra, logion, e fala da pronunciação de Deus. O que significa que todos que estão nesse único corpo, com esse único espírito, se tornam a própria voz de Deus. Então, há uma só voz, porque só existe um único corpo. O apóstolo Pedro disse lá em 1 de Pedro 4,11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ou seja, o que Pedro aqui está dizendo? Fale como a voz de Deus fala. Seja um eco da voz de Deus. Diga exatamente o que essa voz, o que essa palavra diz. Depois ele continua, se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 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 Então veja, se alguém falar as palavras de Deus, e com o seu próprio Espírito habitando dentro de si, em harmonia, então será a própria voz de Deus na terra que ele estará proferindo. Jesus somente pôde ser a voz de Deus na terra porque ele estava em harmonia com seu Pai, com seu Deus. E assim, se estiver em harmonia com Deus e a sua palavra, nós seremos o próprio eco de sua voz aqui na terra. Na mensagem, a palavra falada da semente original, Mambana vai dizer aqui o seguinte, observe que harmonia. Jesus nunca fez nada até ter visto o Pai ou que o Pai lhe mostrasse primeiro. Que harmonia entre Deus e Cristo. Veja João 5,19.
assim será com a noiva. E ele mostra a ela a sua palavra da vida. Ele mostra a ela e ela recebe. Ela nunca duvida. Nada pode prejudicá-la, nem mesmo a morte. Pois se a semente é plantada, a água a levantará novamente. Aqui está o segredo. A palavra está na noiva e a mente de Cristo. Ou seja, o que uma banda aqui está dizendo? Se a palavra de Cristo está na noiva e ela possui a mente de Cristo, então certamente que ela será também a sua própria voz na terra hoje. Pois de que outra maneira o mundo poderá conhecer a palavra de Deus se não for pela sua própria igreja por meio da qual hoje Deus se manifesta e fala? Tem que ser. Depois o profeta continua, para saber o que ele quer que seja feito com a palavra. E ela faz isso em seu nome. Ela tem o assim diz o Senhor. Quando que será isso? Será que vai ser só no milênio? Isso já tem que ser agora. O Ambrano disse, isso é agora, né? Então ela vai ser a voz de Deus, ela vai ter o assim diz o Senhor. Então isso é germinado, de modo que o Espírito Santo rega isso até que seja cultivado e sirva ao seu propósito. Eles fazem apenas a sua vontade. Amém. Eu crerei nisso. Ninguém pode persuadi-los diferente. Eles têm o assim diz o Senhor, ou eles ficam em silêncio. Ou seja, a noiva somente vai dizer aquilo que ela receber de Deus para dizer. O que ela não souber, o que não lhe for revelado, ela não vai dizer. Então, eles farão as obras de Deus, pois ela é Ele mesmo neles. Oh, isso é maravilhoso. A igreja hoje é o próprio Deus neles. Então, quando ela fala, tem que ser Deus neles falando. Então, tudo que foi derramado em Cristo agora tem que ser derramado na igreja. Veja isso que o Mamãe estava dizendo. Continuando a sua palavra para cumprir como ele a cumpriu completamente nos seus dias. Todas as coisas. Quando ele esteve aqui. Ele não completou todas quando ele esteve aqui. Mamãe um pouco se corrige aqui. Pois ainda não era o tempo. Amém. Portanto, queridos, quer se trate do profeta ou de alguém que esteja perfeitamente ecoando as palavras que saíram do profeta de Deus, é a mesma voz. Isso se for o mesmo Espírito. Agora, algumas pessoas não conseguem crer nisso. Porém, esta é a verdade. Como disse certa vez o irmão Oliveira para o irmão Brian, ele disse, Brian, há pessoas que estão dizendo aí que quando eu partir, quando eu morrer, não haverá mais o ensino acabará. Porém, isso está errado. Porque o Espírito Santo é o mestre, ele é o ensinador. E enquanto o Espírito Santo estiver na terra, ele estará ensinando, porque ele é o mestre. E foi isso mesmo também que o próprio Mambrana disse. Oliveira disse isso porque foi isso que o profeta ensinou. Mensagem Israel no Egito de 53. Veja o que o Mambrana vai dizer aqui. Bem, eles dizem, eu não preciso que ninguém me ensine. Oh, glória a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Bem, então o Espírito Santo estava errado quando ele disse que ele estabelece alguns na igreja mestres. Deus os coloca na igreja como mestres. Está encerrado. Por que ele colocaria mestres aí se o Espírito Santo fará todo o ensinamento? Correto, vê? O que as pessoas precisam é de que os seus cérebros sejam batizados, além da água. Perdoe-me essa expressão cortante, mas eu gosto que isso penetre profundamente. Queremos um avivamento. E irmão, você tem que agitar a coisa. Antes que você possa fazer isto, você tem que dar pontapés em Satanás. Não argumente com ele. Tome sua posição e fique aí. Eu batalhei com ele ao redor do mundo. E todo cristão que alguma vez se posicionou com Deus tem que batalhar contra ele. Mas se você sabe pelo que está posicionado e você sabe que é verdade, é o assim diz o Senhor e você pode ficar aí. Amém, graças a Deus. Então veja, embora o Espírito Santo seja o mestre da igreja, ele vai usar um ministério. Ele vai usar o ministério quinto para instruir o povo de Deus, para levar este povo àquela maturidade, né, que a igreja necessita até chegar àquela chuva serôdia ou a chuva da colheita. Então, a noiva agora, ela está recebendo o entendimento que vem deste ministério quíntuplo, mas que é instruído pelo próprio Espírito Santo, que é o verdadeiro mestre. Então, este ministério, eles trazem a verdadeira compreensão da Escritura para as mentes dos filhos de Deus. Eles passam para a igreja a informação correta, dando para o povo um entendimento renovado.
Depois, então, esse novo entendimento renovado, ele vai criar um desejo no eleito de buscar a Deus e de amar a sua palavra. E finalmente Deus mesmo envia a sua palavra em seu coração pelo Espírito Santo, que é o Mestre, e ele unge a compreensão dessa palavra em seu coração para que tudo isso passe de uma fé intelectual para uma revelação espiritual da palavra. Porque o Ministério Quinto vai te passar apenas a informação, ainda que seja um veículo usado por Deus para mostrar para você a palavra, mas quem vai vivificar a palavra mesmo é o próprio Espírito Santo. Ele apenas usa vasos, não é isto? Mas veja, Deus somente vai vindicar ou revelar a informação que estiver correta. Deus não pode ungir ou dar uma revelação baseada em uma falsa palavra. E também tampouco Deus pode ungir ou revelar uma palavra, ainda que ela esteja certa, ainda que ela seja a palavra correta, se aquele que ouviu não foi um eleito para ouvir. Porque Jesus disse, eu vou ler aqui, ele disse que ele somente revela a sua palavra para aqueles que ele quer. Ele não disse isso? Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então depende do Filho se quer revelar ou não. Então alguém até pode ouvir a palavra correta, do ministério correto, mas isso não vai sendo suficiente se aquele que estiver ouvindo não foi uma semente predestinada por Deus no tempo certo para vir e ouvir a palavra certa e frutificar. Então veja, existe um povo eleito e predestinado por Deus para ouvir uma palavra predestinada para aquele tempo em que ele veio para o mundo. Portanto, veja que não é o bastante alguém ouvir uma exposição correta da palavra por alguém do Ministério Quinto por genuíno, se aquele que ouviu não foi predestinado para ouvir. Porque aquele que é eleito terá também o Espírito Santo nele para ungir a sua mente e entender o que ele recebeu. E foi por isso que João disse lá em 1 João 2,20: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então, o que é isso? A mente natural, ela não pode compreender. Mas se você tem a unção do Espírito Santo, você compreende as coisas de Deus. A mente natural não pode compreender, mas aquele que tiver a unção do Espírito, esse pode comparar, como disse Paulo, as coisas espirituais com as espirituais e receber a revelação ungida da palavra que ele ouviu. E essa revelação, o que é? O que é essa revelação? É aquela luz que eu falei lá, logo no início desse estudo. É aquela luz que vai dar vida à semente da qual falamos, e que vai trazer a revelação. Essa revelação ela deve assumir a direção de todos os nossos corpos, corpo, alma e espírito, aperfeiçoando o crente com a lavagem da água pela palavra. E todas as fibras do seu corpo, eles se sujeitam à palavra de Deus que vive e que permanece em seu coração. Agora, voltando mais uma vez à questão do ministério quíntuplo, o apóstolo Paulo ele disse: Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Para que isto? Para o aperfeiçoamento da igreja. Então, como alguém na igreja será aperfeiçoado ou amadurecido sem o dom que Deus estabeleceu na igreja, sem esses ofícios? Porque são esses meios que Deus está usando, ou que o Espírito Santo, o nosso mestre, está usando para amadurecer e aperfeiçoar a igreja. Como é que a igreja pode ser aperfeiçoada sem isto? Se alguém disser que consegue, eu sinto muito, eu tenho que dizer para você, ele está acrescentando alguma coisa nova à palavra, porque não é isso que a palavra ensina. E o mesmo que diz que consegue não precisa de ministério, não. Ele mesmo vai ter que passar por tribulação. E se alguém tentar tirar o ministério quíntuplo de Deus para fora e disser que nós temos uma só voz e que essa voz é só a voz do William Branham somente, então ele tem tirado a palavra de Deus. E ele vai ter o seu próprio nome também tirado do livro da vida. O ministério quíntuplo, ele não é apenas para levar você à maturidade, mas para ajudar você a crescer, para que você não seja atraído por qualquer vento de doutrina. Então são ofícios que Deus estabelece na igreja e que nada tem a ver com a escolha ou vontade do próprio homem. Ninguém do ministério quíntuplo prega a palavra porque quer pregar. Ou ele foi chamado ou ele não foi.
Não é uma coisa que ele faz. Não é uma coisa que deseja dele. Não tem nada a ver com a vontade, com a volição do homem. É Deus que coloca na igreja. E ele, Deus, ele vai aperfeiçoar a sua igreja por intermédio deles. Só quero ler algo que o Mombana falou sobre esse ministério. O cego Bartimeu, não temos traduzido, de 56. E Deus estabelece na igreja primeiro o quê? Missionários ou apóstolos. Apóstolo e missionário. Como ele disse, é a mesma palavra mesma coisa que quer dizer um enviado. Apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Deus estabeleceu na igreja para o aperfeiçoamento da igreja. Isso são dons divinos que Deus predeterminou e estabeleceu para a igreja. Vê? Esses são para o aperfeiçoamento da igreja. Jesus fala através do seu pastor. Jesus fala através do seu mestre. Jesus fala por meio do seu vidente, do seu profeta, fala através do seu missionário para os países e assim por diante. Isso são os seus dons que ele colocou na igreja. Amém. Então, são esses que Deus comissiona para cultivar ou regar com a palavra da estação aquela semente de Deus que foi colocada sobre a terra para frutificar lá no seu tempo oportuno. Então veja que há somente uma semente palavra para cada estação, que deve se manifestar antes que a ressurreição então aconteça. Essa semente é uma palavra que Deus ordenou para cada época, onde Ele envia como uma chuva ou uma doutrina, para produzir o fruto para aquele tempo. Quando essa semente manifesta o que ela é, esta manifestação da semente, ela reivindica que essa semente era de fato para aquele tempo. Esta vida da semente é vivificada pela palavra daquele tempo, aquela medida para aquela estação. E isso é uma evidência de que aquela semente é a semente de Deus. Então, essa vida, ela não é vivificada com a palavra de uma era passada, mas ela somente pode ser vivificada com a palavra da sua própria estação para a qual ela veio. As demais sementes, elas não vão ser vivificadas para a vida, ou pela palavra, ou pela luz para aquele tempo, porque não foi predestinado para isso. Então, ao invés disso, o que elas vão fazer? Elas vão rejeitar a palavra. Elas vão rejeitar a palavra daquele tempo em que eles vieram. Então, muitas vezes, não é a palavra em si que é rejeitada, mas é a verdadeira compreensão dessa palavra. Mombana diz a mensagem A Maneira do Verdadeiro Profeta, de 63. Não temos traduzido. A palavra de Deus é como uma semente. Quando a palavra do Senhor é ungida, e ela é a palavra do Senhor, ela está obrigada a assumir o seu lugar no seu tempo. Podemos vê-la depois de milhares de anos assumindo o seu lugar hoje. Deve ser assim, porque é a palavra do Senhor e ela não pode perecer. Amém. Então, Deus tem o seu próprio tempo para revelar a medida de sua palavra em sua época apropriada. Cada eleito conheceu a porção da palavra de Deus para o seu devido tempo. E cada um foi salvo conforme a medida de fé recebida para aceitar a porção daquele dia. E também frutificou segundo aquela luz que foi alcançada ali a ele. Então, Lutero, ele não podia ter conhecido a mensagem de Wesley, porque não era o tempo dele. E nem Wesley podia ter conhecido a mensagem dos pentecostais. Mas agora, nessa era de final que nós estamos vivendo, não há outra porção para ser confiada à igreja além dessa que nós temos. Porque essa é a medida final que agora chegou e é essa medida da palavra de hoje que vai conduzir a noiva ao seu pleno amadurecimento. Mombana fala isso na mensagem Tentando Fazer um Serviço para Deus. Deus revela a sua palavra no seu próprio tempo determinado. No seu próprio tempo predestinado. É assim que ele disse. Agora, como poderia Martim Lutero ter sabido sobre a mensagem de hoje? Como poderiam os presbiterianos, como poderia Martin ou a Igreja Católica conhecer a mensagem de Martim Lutero? Como poderia John Wesley ter conhecido a mensagem de Lutero? Como poderia Wesley ter conhecido a mensagem pentecostal? Ou como poderiam os pentecostais conhecer esta mensagem de agora? Vê?
ele revela isso em suas estações, porque é uma semente. E à medida que cresce e amadurece, ele se revela. Amém. Então, se essa é a última era da igreja, então essa é a era em que Deus mais está se revelando. Você não crê nisso? Deus tem se revelado muito mais agora do que antes, porque já estamos na etapa final. Então veja, nessa era do amadurecimento e da adoção dos filhos de Deus, a palavra tem se revelado na sua plenitude. De forma que a igreja hoje, ela possui a perfeita revelação da palavra para este dia. E cada eleito que esteve na mente de Deus desde o princípio, surgiu no seu próprio tempo designado para dar o seu testemunho da palavra para aquele seu dia. Então, antes, Deus se manifestou apenas em um único membro só. Quem foi? Cristo Jesus. Mas agora, Umbanda vai nos dizer, eu vou ler aqui, Deus está se manifestando em cada membro do corpo de Cristo. Eu vou ler isso lá do seu livro, Livro das Eras, né? Uma exposição das 7 eras da igreja, a partir da página 128. Olha que coisa bonita que o Umbanda vai dizer aqui. Só mais algumas palavras do Umbanda aqui, eu já estarei encerrando esse estudo. Aqui o profeta vai dizer: estes eleitos não eram apenas os pensamentos eternos de Deus que deveriam ser expressos na carne no seu devido tempo, mas estes mesmos eleitos são chamados por outro nome. Romanos 4,16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Os eleitos de Deus são os predestinados, os pré-conhecidos de Deus, e estavam na mente de Deus e em seus pensamentos. Em uma linguagem bem clara, a verdadeira noiva de Cristo estava eternamente na mente de Deus, embora não expressa, até que cada um surgisse no tempo designado e decretado. Então veja, há um tempo para cada filho de Deus vir a este mundo, né? Quando cada membro surgiu, ele tornou-se expresso e tomou seu lugar no corpo místico da igreja, né, de Cristo. Assim, esta noiva é a literal noiva semente da palavra falada. E embora ela seja feminina em designação, é também chamada de o corpo de Cristo. É bastante evidente que ela deve ser chamada assim, pois ela foi predestinada nele. Veio da mesma fonte, era eterna com ele e está agora manifestando a Deus em um corpo de muitos membros. Ao passo que Deus outrora foi manifesto em um membro, a saber, nosso Senhor Jesus Cristo. Então antes Deus se manifestou em um único membro, mas agora ele se manifesta em vários membros, que é essa igreja, que é essa noiva que Deus está preparando. Então veja, ninguém vai receber a promessa de uma transformação do corpo se não estiver disposto para morrer a si mesmo ou se rejeitar o ministério de ensino do Espírito Santo para esta hora. Umbanda disse que o seu ministério era para declarar para todos nós aqui que Deus, a sua divina presença, estava aqui para preparar uma noiva. Portanto, a semente de Deus predestinada para este dia, ela precisa reconhecer esta palavra desta estação, se ela realmente quiser subir em um arrebatamento. Mas nós sabemos que há uma semente de Deus sendo plantada neste tempo do fim, que frutificará no seu devido tempo, que é o que uma banda chamava de a árvore noiva. Ela está chegando a um amadurecimento porque a luz do entardecer, do alarido, né, está tocando na sua copa, né, para regar a semente predestinada desse dia e fazer essa mesma semente frutificar. Eu só quero ler mais essa mensagem que o Umbanda menciona sobre isto e nós já estaremos encerrando. O Evangelismo do Tempo do Fim, de 62. Aqui uma banda vai dizer: no tempo da tarde não haverá uma organização. Haverá uma copa na árvore. Onde o fruto começa a brotar? Na copa.
Por quê? O sol bate ali. E no tempo da tarde, as sementes são plantadas para uma árvore noiva do tempo da tarde. Quando a árvore de vida retorna novamente, quando a árvore da vida retorna novamente para a árvore noiva, vê? E a luz do entardecer tem vindo agora para regar e fazer brotar aquele fruto que tem estado na árvore que foi plantada. As sementes estão plantadas, vê? É o tempo do entardecer. Então, o evangelismo do tempo do entardecer será a marca de Malaquias 4, para restaurar a fé das pessoas, a fé dos pais. Sim, Senhor, de volta às pedras do fundamento. Amém. Amém. Então veja, existe para cada tempo oportuno um povo predestinado por Deus para nascer e para ouvir uma mensagem que também foi predestinada para ser conhecida em seu tempo determinado. Cada semente predestinada por Deus no seu devido tempo vai dar ouvido a esta mensagem e será amadurecida por ela até que consiga dar o fruto apropriado para a sua devida estação. Então, Deus separou para cada era uma porção exata de sua palavra para dar aos seus filhos a fim de que eles possam amadurecer. E quando a última semente frutificar no corpo de Cristo, então a colheita se dará. E aguardamos até que esse dia aconteça. Amém, queridos? Oremos ao Pai. Amoroso Pai Celestial, Deus querido, agradecemos, Senhor, por esse momento que aqui tivemos em companheirismo com a Tua Palavra, onde meditamos um pouco mais sobre esses mistérios, Senhor, que estavam ocultos e que nos têm sido revelados agora nos últimos dias. Agradecemos, Senhor, porque cremos que isso é a palavra dos Teus apóstolos, porque eles nos instruíram, Senhor, que Tu realmente tem uma semente pré-determinada, que Tu conheceu de antemão. São os Teus atributos. E nós estávamos nas Tuas mentes, Senhor, na forma desses atributos. E cada atributo Seu vem se manifestando, cada um deles a seu tempo. Oh, Senhor, quão maravilhoso, quão belíssimo. Nós não conseguimos aprender tudo isto, Senhor. Não podemos. Mas nós cremos nessa palavra, confiamos nela e descansamos nela. Então, Senhor, que possamos ser realmente um desses Teus atributos aqui na terra. E nós cremos, Senhor, que essa minúscula partícula de palavra que ouvimos hoje foi a medida da palavra que Tu queria que nós ouvíssemos hoje, que os Teus santos escutassem. Que essa palavra, Senhor, possa vingar em seus corações, possa lhe reanimar, possa fazer eles crer realmente naquilo que o profeta disse. Não depois, não no milênio, mas agora. Agora somos Teus filhos. Ainda que potencialmente, mas agora podemos dizer, já estamos assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Nós Te agradecemos, Senhor. Ajuda o Teu povo a dar firmeza nessa fé, Senhor, para que eles possam testemunhar, cada um deles no seu tempo oportuno, Senhor, os que estão aqui ou se há ainda alguns que restam vir, Senhor, porque sabemos que o corpo não estará completo até que o último eleito venha e receba essa chuva serôdia e amadureça. Aqui estamos nós, Senhor. Enquanto estamos aqui, ajude-nos a amadurecer. Remova, Senhor, algum entulho, remova algum espinho, pedras, o que estiver nos atrapalhando, Senhor, remova, tire de nós, fora de nós ou dentro de nós, retire, para que nós possamos amadurecer. Sim, Senhor, não deixe sombras nos cobrir, queremos receber toda a luz da Tua palavra, toda a revelação da Tua palavra e nos rendermos incondicionalmente a ela, Senhor. Ajude-nos, Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome amoroso de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Encerramos aqui a transmissão. Eu espero que os irmãos tenham sido abençoados por essa palavra, que Deus nos dê uma semana vitoriosa e até a próxima oportunidade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.